Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição número 2. A firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema: a integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Os comentários aí são do pastor Elianai Cabral. Nosso questionário está pronto sempre às quartas-feiras. Você pode acessar o nosso site e pegar. Ali estão as perguntas com as respostas verdadeiras e também as respostas falsas. Também estão ali as frases para serem completadas. Agora aqui nos vídeos estão já as respostas, somente as verdadeiras, e as frases já estão completadas. Vamos então à primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1:8. Verdade prática agora, segunda pergunta para completar. A integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Agora, dentro da parte número 1, uma retrospectiva histórica. Pergunta número 3. Qual a situação moral e política de Judá na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Após a deposição do seu irmão Jeoacás, Jeoaquim, Daniel 1:1, ascendeu ao trono de Judá por intermédio de Neco, o faraó do Egito, segundo o livro de Reis 23:34. Perversidades e rebeliões contra Deus fizeram parte do antecedente histórico do rei de Judá. No ano 606 a.C., Nabucodonosor invadiu e dominou a cidade de Jerusalém, levando para a Babilônia os tesouros do templo. Mas as pretensões de Nabucodonosor não eram somente de cunho material, e sim igualmente cultural, pois ele levou os nobres da casa real versados no conhecimento, dentre os quais estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pergunta número 4. Qual era a situação espiritual de Judá na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Depois da grande reforma política e religiosa em Judá, promovida pelo rei Josias, os filhos deste se desviaram do Deus de Israel. Os sacerdotes, a casa real e todo o povo perverteram-se espiritualmente. O rei Zedequias, por exemplo, endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Segundo de Crônicas 36:13. Judá permitiu que a casa de Deus fosse profanada pelas abominações gentílicas. O reino do sul conseguiu entristecer o coração do Senhor. Pergunta número 5. Como o Império Babilônico arrasou o reino de Judá e quais as fases dessa conquista? A sequência do texto do primeiro versículo diz: Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Houve 3 excursões do rei da Babilônia contra Judá. Na primeira, o Império Babilônico levou os tesouros da casa do Senhor. Isto ocorreu no 3º ano do reinado de Joaquim, ano 606 a.C. Na segunda incursão, no 8º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor deportou os nobres da casa real, ano 597 a.C. A última incursão deu-se no ano 586 a.C., quando o templo de Jerusalém foi saqueado, destruído e queimado, bem como os muros da cidade santa, derrubados. Segundo de Reis 25:8-21. Nabucodonosor levou os utensílios da casa de Deus para o santuário da divindade babilônica, Marduk, chamado também de Bel, a quem o rei babilônico atribuía todas as conquistas imperiais. Agora, dentro da parte número 2, a força do caráter. Pergunta número 6. Como foi a tentativa de aculturamento dos jovens hebreus no exílio babilônico? Como está no capítulo 1, versículos 3 e 4. Os teóricos da psicologia definem caráter como a parte enrijecida da personalidade de uma pessoa.
Os jovens hebreus tinham um caráter libado, mediante a educação e o testemunho observado em seus pais. Para obter apoio daqueles jovens e usar a inteligência deles ao seu favor, Nabucodonosor sabia que, obrigatoriamente, teria de moldá-los, aculturando-os nas ciências dos caldeus. Porém, muito cedo os babilônios perceberam que a formação cultural e, sobretudo, religiosa dos jovens hebreus era forte. Não seria fácil fazê-los esquecer de suas convicções de fé. Por isso, Nabucodonosor os submeteu ao processo de aculturamento. Para esta finalidade, o imperador caldeu elaborou um programa cultural que fosse eficaz na extinção da cultura judaica. Os jovens hebreus participariam da mesa do rei. Capítulo 1, versículo 5. Pergunta número 7. Como o caráter dos hebreus foi colocado à prova, como está no capítulo 1, versículo 5 a 8, e por que devemos imitá-los? Daniel e os seus amigos foram colocados à prova em uma cultura diferente de uma terra igualmente estranha. A formação desses jovens chocava-se com a cultura babilônica. Em outras palavras, eles eram firmes em seu caráter. Em especial no caso de Daniel, o seu caráter íntegro tinha a ver com a sua personalidade. Ele assentava em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei que, como se sabe, eram oferecidas aos deuses da Babilônia. Daniel e seus companheiros, apesar de serem bem jovens, demonstraram maturidade suficiente para reconhecer que o exílio babilônico era fruto do pecado cometido pelo povo de Judá e seus governantes. O mundo hoje oferece um banquete vistoso para contaminar os discípulos de Cristo. Entretanto, devemos nos ater ao exemplo de Daniel e dos seus amigos. Aprendamos com eles, pois as suas vidas não consistiam em meras tradições religiosas, mas em uma profunda comunhão com Deus. Eles eram fiéis ao Deus de Israel e guardavam sua palavra no coração para não pecar contra ele, como está em Salmos 119, 11. Agora, dentro da parte número 3, a atitude de Daniel e de seus amigos. Pergunta número 8. Como foi a firme resolução de não se contaminar, como está em Daniel 1:8, por parte de Daniel e seus companheiros? Quando Aspenaz, chefe dos eunucos, recebeu ordens de Nabucodonosor para preparar os jovens hebreus, ele os reuniu e deu-lhes ordens quanto à dieta diária. Capítulo 1, versículo 5. Em seguida, trocou-lhes os nomes hebreus por outros babilônicos. Daniel foi chamado Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Porém, cuidadosa e inteligentemente, Daniel propôs outra dieta a Aspenaz e o convenceu. Como as iguarias do rei da Babilônia eram oferecidas aos deuses, Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar. Essa corajosa atitude representava muito e tinha um profundo significado na fé de Daniel e dos seus amigos. Eles sabiam que seriam protegidos do mal. Pergunta número 9. Por que Daniel é um modelo de excelência? Então, mesmo sendo levado muito jovem para o exílio babilônico, Daniel conhecia verdadeiramente o Deus do seu povo. Daniel tinha a convicção de que alimento algum, por melhor que fosse, teria mais valor que o relacionamento entre ele e Deus. A exemplo de outros jovens descritos na Bíblia, Samuel, como está em 1 Samuel 3, 1 a 11, e José, como está em Gênesis 39, 2, também Davi, como está em 1 Samuel 16, 12, também Timóteo, como está em 2 Timóteo 3, 15, Daniel é um modelo de excelência para a juventude que busca uma vida de retidão e compromisso com o Evangelho e a sua ética. A devoção de Daniel é inspirada para todos que desejam conciliar a vida cultural em uma sociedade sem Deus, com uma vida de oração e de compromisso com o Evangelho. Daniel 6:10. Pergunta número 10. Complete, segundo Daniel, modelo de integridade versus sociedade corrupta. A imponência dos templos babilônicos, o poder político do Estado e a classe sacerdotal dos caldeus escondiam o processo de corrupção sistemática que mais tarde culminaria na queda daquele império. Em meio a toda aquela cultura pagã, o jovem Daniel manteve-se íntegro,
crente, honrando a Deus nas atividades políticas e respeitando as autoridades superiores. Ele cumpriu os deveres esperados por um bom cidadão babilônico. Todavia, quando Daniel foi desafiado pelos ministros do império a abandonar a fé, o profeta não se dobrou, antes continuou perseverante na fé, uma vez dada aos santos. Mesmo que isto custasse a sua integridade física, Daniel manteve-se fiel. Agora, última pergunta dentro da conclusão. Pergunta número 11 para completar. Como preservar um caráter puro em meio a uma sociedade corrompida? Esta pergunta pode ser respondida à luz da vida de Daniel e seus amigos. Elas estimulam-nos a ver a vida com o olhar de Deus, o nosso Pai. Fomos chamados por Deus a ser sal da terra e luz deste mundo. Para isso, precisamos guardar o nosso coração e viver uma vida de comunhão com Deus, testemunhando o Evangelho para todos quantos necessitam desta verdade libertadora. Glória a Deus. Aleluia.